Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica nós vamos falar sobre a política econômica do governo para o segundo semestre. No primeiro mês do governo Lula, os maiores operadores do mercado financeiro estimavam o crescimento da economia do país para este ano abaixo de 1%, com inflação perto dos 6%. No início do segundo semestre, esses mesmos operadores elevaram suas expectativas de crescimento para mais de 2%, com inflação abaixo de 5%. O que mudou de lá para cá? E qual o rumo da política econômica agora que o arcabouço fiscal e a reforma tributária estão encaminhados? Quem vai nos responder a essa pergunta e muitas outras é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. É um grande prazer estar aqui com você e com os espectadores. Então, eu comecei falando um pouquinho dessas expectativas de mercado, e são os dados do Boletim Focus do Banco Central, no começo de 2023, no começo deste ano, e a gente tem aí agora os dados do fim, né, de junho, comecinho de julho, e eles são bem melhores. Então, eu queria que o senhor começasse nos falando dessa mudança de expectativa de mercado. São dados levantados pelo Banco Central, os dados da sua secretaria são diferentes disso, eu sei, e eu queria que você falasse dessa diferença de dados do governo e do mercado econômico, do mercado financeiro, e o que é que vocês pretendem fazer daqui até o fim do ano para melhorar ainda mais, se possível, esses dados da economia do país. Antônia, você sabe que o trabalho do economista é sempre cercado de incertezas. A economia é algo muito complexo, então prever o futuro realmente é algo bastante difícil. No entanto, o que nós observamos, como você mesmo disse, é que as expectativas para a economia brasileira têm melhorado significativamente nos últimos 6 meses. Nós falamos aqui do PIB, mas também nós estamos falando da inflação, também estamos falando da taxa de juros, também estamos falando dos resultados fiscais. Tudo isso melhorou do início do ano para cá. Em parte, isso está muito mais alinhado, eu diria, com as expectativas que nós, na Secretaria de Política Econômica, tínhamos e que o ministro Fernando Haddad dizia desde os primeiros dias que ele assumiu o ministério. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad dizia que o déficit primário desse ano, que está na lei orçamentária previsto em 230 bilhões, seria algo mais próximo de 100. E hoje, todos os operadores e investidores acreditam e apostam que realmente o déficit vai fechar em algo mais próximo de 1% do PIB, 100 bilhões. Muito menor do que o previsto inicialmente. Nós, na Secretaria de Política Econômica, também dizíamos que o crescimento da economia brasileira seria muito mais próximo de 2%, enquanto a maioria dos operadores apostavam em algo um pouco menor que 1%. E os dados vão sendo lançados, vão sendo expostos, e agora, como você mesmo colocou, o Boletim Focus já puxou as projeções dele para algo acima de 2%, até um pouco acima do que nós inicialmente prevíamos, porque, de fato, o primeiro trimestre da economia brasileira foi um trimestre bastante robusto, bastante forte, puxado, em particular, pelo setor agrícola. Essa melhora nas expectativas, ela reflete uma série de fatores, mas eu acho que um fator importante que nós temos que ressaltar aqui é a recuperação da credibilidade da política econômica. Nós temos insistido muito na necessidade de recuperar a credibilidade, a previsibilidade e harmonizar a política fiscal e a política monetária, harmonizar a política fiscal como um todo. E toda a agenda do Ministério da Fazenda nesse primeiro semestre do ano foi voltada para isso. A criação de novas regras fiscais, a proposta de uma reforma tributária, todo o trabalho de recuperação da base fiscal do Estado, que havia sido erodida por um conjunto de desonerações, isenções, que foram tirando base fiscal do Estado e deteriorando as contas públicas, e também uma série de medidas de caráter, como você disse, microeconômico, né, para melhorar o ambiente de negócios, o ambiente de competição. Então, nós temos uma agenda que é ambiciosa, reconhecemos, né? Mas que é fundamental. E agora a gente começa a colher os frutos disso. Os dados do Boletim Focus
são uma primeira aproximação, mas se você olhar, por exemplo, para a confiança do empresário, para a confiança do consumidor, para a confiança dos diferentes setores, serviço, indústria, você vai ver também uma melhoria significativa nos últimos meses da confiança, e isso é reflexo da compreensão que a sociedade está tendo, e aí eu digo, claro, os investidores, mas também o parlamento, que está votando as matérias, também o judiciário, que está julgando os temas tributários, a compreensão da agenda necessária de recuperação do país. Essa agenda, eu acho que está sendo compreendida, está avançando e nós começamos a ver os primeiros resultados dos indicadores econômicos. Eu vou pedir ao nosso diretor de gravação, Franklin, para colocar aqui no nosso telão essa arte exatamente, que é quase uma reprodução do Boletim Focus do dia 30 de junho, que é o considerado o primeiro aí do segundo semestre, que fala desses dados, né, mostra claramente esses dados que você está falando, secretário, que é o IPCA, que é o Índice Básico de Inflação em queda, o PIB em elevação, um câmbio mais ou menos estabilizado. A gente está pegando 2023, mas quando e Selic é 12%. Depois eu queria que a gente falasse de Selic, porque a questão dos juros é sempre uma questão candente e é a que bate mais diretamente com a inflação no bolso do cidadão, né, seja ele trabalhador, empresário, o que quer, qual seja a sua posição social. Falando então um pouquinho dessa questão do PIB, com essa previsão de 2,19, o governo, os senhores acreditam que possa ser até maior do que isso, né? Mas quando a gente pega essa projeção para o futuro, ela é menor. E aí a gente tem aquela história do voo de galinha do Brasil, né? Que cresce ali em torno de 2%, um pouco abaixo, um pouco acima, mas nos últimos 15 anos não tem tido um crescimento maior do que isso. Vocês têm a expectativa ou a esperança de fazer com que a gente deslanche nesse crescimento? Eu sei que a gente vem de um momento complicado aí, pós-pandemia, mas é possível deslanchar? É absolutamente possível o Brasil manter uma taxa de crescimento sustentada maior do que 2,5% ao longo do tempo. Para isso, o primeiro passo nós estamos dando agora, estabilizar os indicadores macroeconômicos. Quando você vê uma expectativa de taxa de câmbio um pouco mais valorizada, mas ainda competitivo, em um patamar mais ou menos estável, quando você vê uma perspectiva de queda da taxa de juros antes da maioria dos países, a maioria dos países está no momento ainda de manutenção ou elevação. Nós já criamos as condições para reduzir a taxa de juros, que ficou, é verdade, no caso brasileiro, durante muito tempo, com a maior taxa de juros real do mundo, ainda é hoje, mas já há a possibilidade de um movimento de flexibilização da política monetária, que, a nosso ver, as condições já estão dadas hoje, já estavam alguns meses atrás, mas que tudo indica que nos próximos meses, provavelmente em agosto, você vai começar a observar um processo de redução da taxa de juros. Então, quando você vê essas variáveis macroeconômicas, a inflação caminhando para dentro da meta, se estabilizando, isso cria, digamos assim, um pano de fundo para um processo de retomada do crescimento e do desenvolvimento. Esse pano de fundo é condição necessária, mas não suficiente para um país se desenvolver. Sem isso é muito difícil, mas só com isso também, muitas vezes, você não consegue um processo de crescimento sustentado. Para crescer de maneira sustentada, você precisa também de uma estratégia, um plano de desenvolvimento. Para onde você quer ir? E essa é a agenda que nós iremos apresentar, nós do Ministério da Fazenda, mas o governo como um todo, está elaborando uma estratégia de desenvolvimento sustentável a partir de um plano de transformação ecológica que está sendo elaborado nesse momento no Ministério da Fazenda, em parceria com vários ministérios. Esse plano de transformação ecológica envolve várias ações. Nós estamos muito focados nesse momento nas ações de financiamento à transformação ecológica. Então, por exemplo, já temos praticamente finalizado o texto da proposta sobre a criação de um mercado de carbono, onde o Brasil pode virar um dos grandes players, um dos grandes atores desse mercado, pelo potencial que ele tem e pela sustentabilidade da sua matriz energética, das suas atividades. Também temos uma discussão avançando sobre taxonomia, que no fundo é como você caracteriza um investimento como sustentável, quais são as condições,
que ele precisa ter para ser considerado sustentável. O Tesouro também tem avançado na discussão, por exemplo, da emissão de títulos soberanos sustentáveis para financiar investimentos em transformação energética, em novas tecnologias, na transição ecológica. Então, nós estamos combinando um cenário de macroeconomia mais estável, né, e competitiva, com reformas estruturais importantes, como a reforma tributária, cuja primeira metade tende a ser votada ainda nesse primeiro semestre, no final ainda no mês de julho, certo? Mas a segunda metade dela, que é a reforma sobre imposto de renda, sobre folha de salário, será apresentada no segundo semestre do ano. Então, por exemplo, duas agendas importantes do segundo semestre do ano que nós vamos, já posso antecipar para você, nós vamos apresentar. A reforma tributária sobre renda e folha e o plano de transformação ecológica que vem junto com o mercado de carbono, títulos soberanos e tantas outras ações. Eu vou aproveitar, então, essa deixa e perguntar sobre uma questão que tem sido bastante discutida na reforma tributária, que é a Zona Franca de Manaus. Todo ano, todas as vezes que se tentou fazer, e eu acompanho discussões da reforma tributária desde o governo Fernando Henrique Cardoso, ela nunca sai e ela emperra, tanto na questão dos impostos municipais, dos impostos estaduais, né, da guerra fiscal, e também nos lugares onde existem esses subsídios especiais, e um deles, o mais importante, quase o maior, é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus vai migrar para ser um polo de economia verde, deixar de ser essa montadora que ela é hoje, para ser um polo de economia verde? É viável migrar uma cultura de 50 anos tão rapidamente aí? Lídia, esse é o desafio não só da Zona Franca de Manaus, mas do conjunto da indústria brasileira, né? Do conjunto, não diria só da indústria, mas de todas as atividades produtivas. É transitar de um padrão tecnológico que foi o padrão típico do século XX para um padrão tecnológico que vai ser o padrão do futuro no século XXI. E esse padrão tecnológico dialoga fundamentalmente com temas de sustentabilidade e temas também de tecnologia da comunicação, inteligência artificial, aumento da produtividade. Então, as características e demandas da sociedade tendem a mudar. E nós queremos, com esse plano de transformação ecológica, que as ações do setor público, os incentivos criados e toda a regulação existente incentivem, criem mecanismos para que o setor privado responda a essas demandas e se adeque. Claro que isso é um processo, e você tem muita razão. Mesmo a reforma tributária sobre o consumo, que é a que está sendo discutida agora no Congresso Nacional, essa reforma tributária ela tem um prazo para você mudar do atual regime de tributação para um novo regime de tributação. Durante essa transição, toda a atenção está sendo dada para que a Zona Franca de Manaus seja viabilizada, preservada, mas ao mesmo tempo, como você disse, que todos os incentivos sejam criados para que ela se adeque também a essa nova realidade da economia global. É por isso, não à toa, Antônia, que lá na minha secretaria a gente criou uma nova subsecretaria, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, cuja Cristina Reis é a nossa subsecretária. Por quê? Porque nós identificamos nesse tema o tema do futuro, a grande oportunidade para o Brasil se reinserir no mundo, se reinserir na produção tecnológica, na inovação e moldar de uma forma nova a sua estrutura produtiva. Isso vale para o agro, vale para a indústria, vale para a Zona Franca. A gente tem uma estrutura produtiva um tanto quanto arcaica e hoje a economia brasileira ela é uma economia praticamente de exportação primária. Como é que faz com que toda essa força econômica se modernize? Mais uma vez aqui o conjunto de incentivos é importante. Nós temos uma parcela significativa do agro que é bastante, digamos assim, moderna. Ela incorporou tecnologia, ela inova, tem pesquisa envolvida. A Embrapa talvez seja o maior exemplo, no caso público, de sucesso
no setor de pesquisa e inovação no agro. Mas o que nós estamos fazendo agora é que o Plano Safra, que é o principal plano de financiamento das atividades agropecuárias no Brasil, ele tenha algumas pegadas de sustentabilidade e preservação, incentivos positivos para quem preserva e usa práticas entendidas e reconhecidas como sustentáveis. Isso foi introduzido nesse novo Plano Safra, esse primeiro Plano Safra do governo Lula, e também incentivos à produção de máquinas e equipamentos para os médios e os pequenos agricultores em particular. Porque o grande agricultor ele já usa máquinas modernas, etc. Mas o médio e pequeno agricultor ainda está, às vezes, com dificuldade de adaptar aquelas máquinas à sua realidade, que é uma realidade de uma escala menor, e também se livrar do peso do trabalho no campo, que realmente é um trabalho duro. Então, nós enxergamos em todos os setores possibilidades de adensamento tecnológico, de inovação. Por isso que nós queremos combinar o plano de transformação ecológica com o que nós estamos chamando de programa de neoindustrialização, que há algum tempo atrás o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin citaram em um artigo de jornal. Isso é importante porque a indústria brasileira, que realmente perdeu espaço no PIB ao longo do tempo, ela tem um potencial muito grande, inclusive dialogando com o agro, dialogando com o setor de serviços. O Brasil tem muitas demandas sociais, demandas ambientais, que podem ser atendidos pela nossa indústria. A gente tem que criar o ambiente macroeconômico e os incentivos corretos para que esses investimentos ocorram, seja pelo empresário nacional, seja com empresas também querendo se instalar no Brasil para desenvolver tecnologia aqui. Como é que se lida ainda do ponto de vista de planejamento, porque a sua secretaria é a grande secretaria de planejamento do futuro, né? Desse ponto de vista das políticas dentro do Ministério da Fazenda, como é que se lida, por exemplo, com questões como que já estiveram no topo da discussão, georreferenciamento, por exemplo, produtivo do país. Como é que está essa questão? Porque já temos tecnologia para saber o que funciona bem em cada lugar, em todos os níveis, o que temos em termos de agricultura, onde pode se plantar, o que é melhor, em termos de implantação de indústria, que indústria vai bem em cada região, como é que está essa questão? E eu queria que o senhor falasse de educação. Eu acho que todo mundo que vem aqui eu pergunto sobre educação, perfeito, porque para mim, enquanto a gente não tiver uma educação decente no país, do maternal ao ensino superior, a gente não sai do lugar. Perfeito. A questão de tecnologia é um tema que precisa ser incorporado não só pelo setor privado, como você bem disse, pelo setor público. Eu acho que o novo ministério que foi criado, o Ministério da Gestão e Inovação, comandado pela minha amiga, grande economista, Esther Dweck, ele deve colaborar muito nesse processo de transformação da gestão pública, se valendo do que há de mais atual na tecnologia. Georreferenciamento, inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Nós agora lançamos o Plano Safra e no Plano Safra existe um incentivo, uma redução de taxa de juros para aqueles produtores que possuem o seu cadastro ambiental analisado. O problema é que há um número de produtores com cadastro ambiental analisado, já totalmente regularizado, é pequeno. Porque o processo de verificação é lento, tem problemas de eficiência nesse processo de análise. Mas hoje você já possui imagem de satélite, você já possui inteligência artificial e você pode usar essas tecnologias para acelerar esse processo, dando acesso aos produtores que estão corretos a uma taxa de juros menor e, ao mesmo tempo, validando corretamente as práticas de sustentabilidade. Então, usar a tecnologia é um grande aliado do setor público. Isso vale para toda a gestão pública. Nós temos discussões e parcerias que nós estamos construindo com alguns setores do governo e fora deles para aprimorar esse uso de tecnologia, mas também eu diria que isso vale para o tema que você trouxe, que é o tema da educação. De fato, com essa economia que está se transformando, que é a economia da informação, a economia digital,
a economia da inteligência artificial, da internet das coisas. Você precisa cada vez mais que os trabalhadores tenham conhecimento técnico e condições de criar cada vez mais a agregação de valor, isso já é uma tendência, mas vai se acentuar, vai estar no processo de gestão do conhecimento do que de produção física das mercadorias. Portanto, eu acho que nós temos agora um desafio que já foi iniciado lá nos primeiros governos Lula, de melhorar a qualidade do ensino, em particular, no nosso caso, no ensino médio, e aí tem todo um trabalho do ministro Camilo, Ministério da Educação, para escola em tempo integral, ampliação do ensino técnico, do ensino profissionalizante, e também aprimorar o nosso sistema educacional, em particular o sistema universitário, para que nós consigamos nos alinhar com as tendências que estão aparecendo e as demandas que vão aparecer cada vez mais do setor privado. Eu acho que a prioridade na educação nesse governo é algo muito claro e isso vai aparecer no volume de investimentos e já está aparecendo, como, por exemplo, só para dar um exemplo, o aumento nas bolsas dos pesquisadores da CAPES e do CNPq, que há muitos anos estavam sem reajuste e agora tiveram suas bolsas reajustadas. Isso é valorizar o processo de pesquisa, de ensino, a dedicação que esses pesquisadores têm, que acaba se voltando para o bem do país. Portanto, nós temos que valorizar esse processo. Vamos falar sobre emprego para jovens, né? Eu estou puxando aqui vários temas, porque no final das contas termina que a sua secretaria vai distribuindo, vai fazendo levantamento sobre essas questões todas. Vamos falar de emprego para jovens, que em todas as pesquisas que a gente vê, em todos os números do IBGE, ali entre 18 e 29 anos é a parcela sempre mais atingida quando a gente fala de desemprego, de crise econômica. Veja, eu acho que nós temos um desafio na questão do emprego que é geral. É óbvio que os jovens sempre são mais afetados em momentos de maior desemprego. Isso é verdade no Brasil, é verdade no mundo inteiro. Estava vendo esses dias, na China, que tem taxas de desemprego bastante baixas, a taxa de desemprego entre jovens alcançou algo em torno de 20%, que é muito elevado para o padrão chinês. O grande desafio é, você tem que preparar esse jovem para entrar no mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, tem que haver incentivos e oportunidades para que ele encontre os empregos e as opções que ele se colocou para assumir no mercado de trabalho. Hoje, nós temos uma taxa de desemprego que não é das mais elevadas, ao contrário que a gente já teve na história, algo em torno de 8%. No entanto, o que também nós observamos foi uma redução da participação dos trabalhadores no mercado de trabalho. Ou seja, tem trabalhadores que estão em idade de trabalhar, mas não estão participando do mercado de trabalho. Isso também é um fenômeno global pós-Covid, tá? No mundo inteiro está se vendo essa redução das taxas de participação. Em parte, evidentemente, tem a ver com aspectos de saúde, aspectos estruturais do mercado de trabalho, mas nós acreditamos que uma vez que a economia estiver completamente recuperada, uma parcela desses trabalhadores, inclusive dos jovens, vão voltar para o mercado de trabalho e demandar esses empregos. Secretário, para a gente encerrar, então, eu só queria que o senhor fizesse uma análise desses números aí de 2025 e 2026, né, que a gente tem uma previsão de queda do PIB para 24 e 25 em relação a 23. Quais são as perspectivas aí da gente melhorar isso efetivamente com base nos dados que vocês têm? Não é a esperança, Sim. É o dado. Nós acreditamos que no ano que vem nós conseguimos crescer mais que 2%, algo em torno de 2,3%. E a partir de 2025, 2026, é possível acelerar esse crescimento, em particular se nós aprovarmos as reformas estruturais, como a reforma tributária, e se o plano de transformação ecológica, de neoindustrialização, junto com o plano de investimentos, que o governo vai anunciar também em breve, plano de investimento em infraestrutura, quando isso maturar, o potencial de crescimento da economia brasileira, que hoje, a nosso ver, está em torno de 2% a 2,5%, vai passar para 3,5%, vai superar o que todas as estimativas do mercado hoje apontam, que é algo em torno de
1,8, alguma coisa nesse sentido. Nós achamos que o Brasil tem potencial de fazer muito mais, muito melhor, e é para isso que estamos trabalhando. Se aprovar essas medidas, com certeza o potencial de crescimento aumenta em 25, 26, em vez de 1,8, a gente vai ver algo acima de 3, um crescimento mais robusto, mais sustentável e, principalmente, sustentável ambientalmente e inclusivo socialmente, com redução das desigualdades, que é o que todos nós queremos. Secretário Guilherme Mello, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se você está na TV, siga com a nossa programação. Ou então na internet, escolha ver o programa que você quiser de acordo com a sua vontade. Nosso site, senado.leg.br/TV, e a gente tem também o canal no YouTube. Aproveita e já se inscreve lá, porque além de política, economia, nossa programação tem cultura, arte, ecologia e cidadania para todos. Até a próxima agenda.